profissional. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que tá acontecendo às vezes no meu cabelo? Os cabelinhos assim, ele fica meio em pé, assim, não fica assim bem lisinho, sabe? A progressiva não deixa assim o cabelo assim bem lisinho. Mas faz quantos meses que você fez a progressiva já? 2? Esses 2 meses de raiz é exatamente os 2 meses que você ficou sem fazer a progressiva, o cabelo cresceu. Então, mas as pontas também tá. Você hidrata? Você foi pra praia? O que você faz nesse cabelo pra ajudar? Porque a progressiva, o que ela faz? Ela desidrata. Se você não hidratar, se você for na praia usar um creme de boa qualidade, o seu cabelo vai ficar uma bucha mesmo. E aí? 2000 anos depois. Você entendeu? Então, É que eu não tenho dinheiro. Você tem pra progressiva de hoje? Tem? E pra hidratação? Não. Nem o cronograma? Não. Tchau! Meu Deus do céu.